Olá, meus queridos internautas que nesta altura nos estão a acompanhar a partir do Facebook do UNFPA, que é o Fundo das Nações Unidas para a População, num dia como hoje especial, Dia Mundial da População, domingo, 11 de julho. Eu vou até aproveitar a minha cábula para dizer o porquê da celebração do 11 de julho, que na verdade começou em 1987, que o Contador Mundial da População chegou a atingir os 5 bilhões de pessoas, o que levou a inspirar a Organização das Nações Unidas a criar este dia, ou seja, a institucionalizar a partir de 1989. E de lá para cá, de forma anual, é celebrado como o Dia Mundial da População. Há também estimativas de que a evolução da população mundial registra um aumento anual de 75 milhões de pessoas, ou seja, um aumento muito elevado. E quanto à distribuição da população mundial, a maior parte da população encontra-se no continente asiático. Estamos a falar de países como a China e a Índia, que são os países mais populosos a nível mundial. E claro, o objetivo do Dia Mundial da População este ano é alertar o planeamento e o desenvolvimento da população, encontrar soluções para tais questões quando muita gente não tem acesso aos cuidados de saúde, não tem acesso à alimentação, principalmente agora em que o mundo enfrenta um grande desafio. Estamos a falar da pandemia da Covid-19, que, querendo ou não, acabou por paralisar as economias a nível mundial. E claro, eu não vou estar sozinha nesta conversa. Eu tenho aqui ao pé de mim o Dr. Madi Baé. Ele é o representante residente do Fundo das Nações Unidas para a População cá em Angola e vamos agora conversar um pouquinho mais com o Dr. Madi, que nos vai esclarecer muitos assuntos à volta deste Dia Mundial da População. Olá, doutor. Bem-vindo à nossa conversa. Olá, Ludmila. Muito obrigado por receber-me aqui. Dia Mundial da População, um domingo tranquilo, doutor. O doutor aproveitou para descansar um pouquinho. Sim, bem descansado. Encantado de estar com vocês. Doutor Maria, antes de começarmos a nossa conversa, vamos aqui ver acompanhar um vídeo à volta do Dia Mundial da População e logo a seguir vamos então desenvolver este nosso tema. Sim. Today there are 2 billion girls and women in the world who go through a menstrual period each month, and of whom 10 million live in Angola. There are 310 million adolescent girls globally who are starting their menstruation, and of whom 2.2 million are in Angola. And by 2030, this number will increase to 325 million and 3 million for the world and Angola respectively. In Angola, while 75% of girls attend primary school, this proportion drops to a meager 16% by secondary school, when the average girl gets her first menstruation period. One of the main contributing factors to the high dropout rates for girls in secondary school is the lack of proper access to menstrual hygiene products, which can be costly and hard to access, and adequate bathroom facilities with privacy, safety, soap and water. Education levels are linked to power of knowledge and information, which are critical to girls' empowerment. In Angola, 58% of girls aged 15-19 who have not completed any level of education have already started their reproductive life, which is more than twice as many as those with secondary and higher education, 25%. Adolescent birth rate in Angola is among the highest in the region, with 163 births to women aged 15-19 per 1,000 women in that age group. A young pregnant girl will have no choice but to leave school, often unsupported and without the facilities needed at school. She will be isolated and at a loss to know how to find ways to support herself and her baby. And frequently, the father of the child is absent. Angola has a youthful population of 33 million inhabitants today,
with 46% under the age of 15 and 66% under the age of 25. The population grows very rapidly and is expected to increase to 45 million in 2030, more than double in 2050 with 77 million, and more than triple by 2063, reaching 104 million. This will certainly put a lot of pressure to already overextended social services to respond to the increasing social demand. Hence, the importance of harnessing the value of youthful population in African countries, meaning the demographic dividend through investment in adolescent and youth for inclusive and sustainable development as highlighted by Africa Union Agenda 2063. Acabamos de acompanhar um vídeo que mostra onde Angola poderá estar nos próximos 50 anos. Dr. Madibaye, vamos então falar sobre as estimativas deste crescimento da população. Comenta um pouco mais sobre essas estimativas, essas perspectivas que temos em relação ao nosso país particularmente. Sobre projeções, eu penso que a população, como Angola é uma população muito jovem, vai continuar a crescer sempre, cada vez mais, mais jovens, crianças com taxa de fecundidade que certamente vamos falar, mas vai estar muito elevado comparando a outros países. Então, Angola, a população vai sempre crescer nessas décadas que 10 anos, 20 anos, até 2050 vai continuar a crescer. Pois é. Doutor, segundo o inquérito de indicadores múltiplos de saúde, que foi divulgado no primeiro trimestre deste ano pela Rede Mulher Angola, aponta que a taxa bruta de natalidade angolana é de 43 nascimentos por cada 1000 mulheres dos 15 aos 45 anos. Uma taxa alta. Sim, é isso que significa que em Angola há sempre mais nascimentos, o número de nascimentos é elevado comparando a outros países. Quase Angola, eu penso que é o segundo país com essas taxas, sobretudo a taxa de fecundidade mais elevada, depois um país como o Níger. E sobre este assunto, doutor, que impacto a Covid-19 trouxe em relação à fertilidade e à fecundidade em Angola? É importante que a nível de governo tomamos medidas, mas não vão ser medidas de coerção. Porque a fecundidade é ligada ao comportamento das pessoas. Então, é dar pessoas a possibilidade de se organizar, planificar. Por exemplo, quando o casal quer ter filho, para saber o momento mais oportuno para ter esses filhos. Porque utilizam recursos sem surpresas e também cuidam a saúde, a educação, a criar esses meninos que nascem. Pois é, doutor. Como é que a pandemia mudou a capacidade, a forma das famílias poderem ter filhos desejados? A pandemia influencia muito. Pandemia, nenhum país estava preparado. Sobretudo, como em primeiro lugar, pandemia é um problema de saúde, um problema sanitário, se pode dizer assim. E então, como o sistema não está preparado e também afeta, quando afeta, desorganiza um pouco, tem o sistema. Dos recursos que temos, porque a gente estava a trabalhar para desenvolver países no diferentes programas, setores, mas de repente temos essa pandemia, temos a enfrentar o problema
Então, o que a gente fizeram? Reprogramamos recursos para tratar problemas de... Então, quando reprogramamos, tiramos recursos de um sector a outro, isso significa que outros setores também vão ter problemas. Então, é isso que vai dificultar situações, por exemplo, como o setor como você está mencionando. Se aqui em Angola falamos de, por exemplo, necessidades não satisfeitas, porque temos mais que 36% das mulheres que querem, por exemplo, planificar suas famílias, crianças, por exemplo, mas não podem. Não podem, às vezes é um problema de acesso, às vezes é um problema de disponibilidade. Às vezes se são disponibilidade, mas em termos também não só distância, mas também às vezes dinheiro. Então, pandemia tem consequências tão econômicas, então é mais difícil para... Doutor, o Fundo das Nações Unidas para a População calcula que 12 milhões de mulheres a nível do mundo estão sem acesso aos serviços de planeamento familiar devido à pandemia. É isso que estou a explicar, porque claro que mesmo em tempo normal, sem pandemia, temos essa situação que temos a lutar para dar serviços e informações acessíveis e disponíveis a essas mulheres de uma maneira ou outra. Não é mulher só na cidade, mas em qualquer rincão do país. Começando mesmo, como costumamos dizer, começando por pessoas que são difíceis mesmo a aceder. Esses necessitam que, como se diz, serviços chegam a essas pessoas. Então, esse como então com a pandemia como esforços tomam outra direção, então é claro que vamos ter mais. Angola também está dentro dessa situação, porque Angola não é uma exceção. Não só, em primeiro lugar, a utilização desses serviços é muito baixa, comparando, porque, por exemplo, se os planeamentos familiares, falamos de uso de contracepções, por exemplo, a nível continental e nível regional, Angola é baixa, é muito baixa. Então, necessidades maiores. Sim. Doutor, o que é preciso fazer para empoderar as mulheres a terem o número desejado de filhos cá em Angola? Em primeiro lugar, penso que devemos trabalhar muito em termos de advocacia, também sensibilização, porque é um problema, primeiro, de sociedade, um problema social. Problema de sociedade é ligado a tradições, porque a questão relacionada à reprodução, à fecundidade, não é só um assunto das mulheres, é mulheres e homens. Então, temos também a empoderar essas mulheres, porque as mulheres entram nesse período reprodutivo ao momento certo. Por exemplo, se empoderamos as adolescentes, as jovens, eles podem ter nesse tempo, por exemplo, a estudar e a se realizar, por exemplo, com uma contribuição mais econômica, por exemplo, a nível da vida sociopolítica do país. A gravidez das adolescentes é um problema que normalmente perpetua a pobreza, porque a pessoa não se realiza, a pessoa se não se realiza vai criar
alguns problemas em termos de se sustentar dentro da família. Como a gente costuma dizer nas conversações, por exemplo, uma família pobre, se muito mais, toda a comunidade é pobre. E se toda a comunidade é pobre, a sociedade vai ser pobre, o país não pode se desenvolver. E também, como costumamos dizer, as mulheres são normalmente uma componente extremamente importante na sociedade, se vê, sociedade, sobretudo africana. Então, empoderá-la normalmente deve dar condições porque elas se realizam, porque o país se desenvolve. Senão, não podemos desenvolver com a metade da população. Dr. Madi, como disse no início da nossa conversa, nós não estaríamos sozinhos aqui nesta live, neste encontro. E eu tenho 3 figuras distintas da nossa sociedade. Pois é, são 3 apresentadores. Eu tenho o Igor Beza, Zuleika Wilson e a Mel Chaves. Olá, Ludmila, apresentadores da televisão. E a Mel também, que é a consultora de marketing. Eu vou começar a conversar com o Igor Beza. Olha, de facto, desafiei os meus seguidores a participarem, a sugerirem, a deixarem algumas perguntas e foram muitas, de facto foram muitas as perguntas, mas as mais frequentes estão relacionadas com o planeamento familiar e a diferença entre fertilidade e fecundidade. Eles gostariam muito de saber o que é, não é, isto de planeamento familiar e depois a diferença entre fertilidade e fecundidade. Gostaria muito que o Dr. Madi respondesse a estas perguntas dos meus seguidores. Já explicou esta diferença entre a fertilidade e a fecundidade, mas para entender bem é simplesmente pensar o número de filhos que uma mulher pode ter durante sua vida reprodutiva. E este número de filhos é melhor que a mulher comece a ter filho quando está madura, se pode dizer biologicamente, fisiologicamente falando, se está madura para tê-lo, porque senão, em idade de adolescência, há grande risco mesmo de sua saúde da criança, como costumamos dizer mesmo, contribuição a mortes maternas, porque a menina de 12 anos, por exemplo, 10, 12, 11, 15, 14, não está mais bem preparado para ter filho nesse momento. Então, é por isso que é importante que, em termos de fecundidade, se realiza a um momento certo. Não quer dizer que se liga a contracepção, a planeamento familiar, não quer dizer que, bom, a gente pode ter o número de filhos que desejar, não? E, por exemplo, se quer ter 5 filhos, é bom, mas se filhos vem um momento que você pensa que algumas coisas importantes na sua vida são já realizadas. Por exemplo, estudar, tem um trabalho melhor para sustentar essa família em condições muito melhores. Sim. Sem pressa, não é? Sem pressa. Sem pressa, exatamente. Mas há prioridades na vida. Há prioridades. Mas a sociedade se vê dentro da sociedade. Mas pessoas que começam a ter filho, por exemplo, há 10 anos. Por exemplo, uma menina há 20 anos, 22 anos, que tem 3 filhos. O que ele fez antes? Não tinha tempo a estudar, claro. Porque ter filhos, sabemos gravidez, quanto tempo vai para criar a criança também. Então é difícil. Infelizmente, é elevado aqui, é isso que devemos não combater, mas isso devemos resolver como problema social. Obrigado pela oportunidade, Ludmila, e continuação de bom trabalho. Até já. Zuleika, por cá está tudo ótimo. Bem, também tens estado aqui a colocar alguns desafios aos internautas, Zuleika, e obtiveste mais de 500 respostas a uma única pergunta, Zuleika. Que pergunta foi essa, então, que acabou por provocar até certo ponto um alvoroço na tua caixinha de mensagens? Olá, Ludmila. Olá, Dr. Madi. Ora, foram tantas perguntas e respostas que até perdi a conta. Mas houve uma pergunta que foi repetida
pelos meus seguidores, que é sobre os métodos contraceptivos. Que vários seguidores, várias pessoas, vários jovens não sabem muito, não têm muita informação sobre os métodos contraceptivos e não os usam. E muitos homens não aceitam usar qualquer método. De que forma isto pode afetar o crescimento demográfico? Esta é a pergunta dos meus seguidores para o Dr. Madi. Pois é, Zuleika, pois é. Bem, Dr. Madi, a Zuleika acaba de nos dizer em instantes que são poucos internautas que conhecem e que também fazem uso de métodos contraceptivos. Mas, ao mesmo tempo, acabou por levantar aqui uma polémica entre as respostas que ela obteve por parte dos seus internautas. É que ela diz que há muitos homens que não aceitam fazer o uso de qualquer método contraceptivo, doutor. É uma realidade que é muito visível cá em Angola? É uma realidade. Eu penso que o papel, o rol dos homens é extremamente importante. E, infelizmente, nossa sociedade patriarcais, geralmente, homens tentam fazer tudo segundo nós, como são homens, nossa vontade. Mas não é a melhor maneira de ver coisas, porque homens devem ser aliados na vida de um casal, como filhos se fazem. Dois, no casal, penso que é muito importante que, se não planificamos, se não usamos, por exemplo, métodos contraceptivos segundo circunstância, temos riscos mais elevados, por exemplo, mesmo a ser doente. E, por exemplo, se falamos um contexto, não falamos de HIV, por exemplo, mas HIV ou outras doenças que se transmitem sexualmente, se nós não protegemos, é um risco. E também se meninas, se quer uma pessoa que quer entrar numa relação sexual, mas nós digamos que é melhor que a pessoa seja bem informada e também conhece a existência desses métodos, entende bem equipada para se proteger. Isso que é importante. E também a sociedade entende isso como um direito a aceder a essa informação, um direito para as meninas de se proteger. Porque, senão, a maneira que coisas estão a fazer, às vezes são sem defesa, porque não entendem mesmo onde eles estão. Por exemplo, uma criança de 2 anos que está grávida, normalmente não pode se fazer se a pessoa tem acesso a essa informação, conhece bem como se defender, em termos de direito, estou a dizer. Então, é dar para nós, penso que o mais importante para empoderar as mulheres em geral, mas sobretudo as adolescentes, as meninas, e permitir esse acesso à informação e disponibilizar essa informação de maneira sem discriminação, de maneira muito simples, com acesso fácil, sem estigmatização, nada. Pessoas têm acesso a essas informações e também vê-lo como um direito dentro do casal, na sociedade. Uma mulher que não tem filho até 25 anos, não vai dizer, não, ele pode ser estéril. Não, por quê? Como se diz isso, fofoca, não? Eu não sei, não. Olá, querida Mel. Pois é, interação diária com os teus seguidores, com os teus internautas, mas eu sei que nos últimos 2 dias houve aí uma pergunta que levantou assim alguma preocupação também, não é, Mel? Está justamente focada ao fator cultura e também família, Mel. Vamos falar um bocadinho sobre este assunto. Olá, Ludmila. Olá, Dr. Madi. Nestes 2 dias de interação recebi muitas perguntas e recebi também alguns contributos. Pois é, há uma questão que os meus seguidores focaram muito. Eles focaram no tema da pressão familiar e da pressão cultural.
Ou seja, hoje em dia já não existe autonomia entre os casais de decidirem se querem ter filhos ou quando é que vão tê-los. E este é um tema bastante pertinente porque também acaba por estar relacionado com a autonomia corporal e questões de género. Por isso, Dr. Madi, gostava muito que respondesse a mim, a toda a gente que nos está a assistir e aos meus seguidores, de que forma é que esta pressão familiar e pressão cultural pode influenciar no crescimento demográfico. Pois é, Mel. Bem, Dr. Madi, a Mel falou muito sobre essa questão, fator cultural, pressão da família, fazendo com que muitos casais não tenham autonomia até de decidir quando querem ou não ter filhos, a quantidade de filhos que eles querem ter. É uma realidade muito visível cá em Angola, esta falta de autonomia entre casais. Esse é um problema. Você sabe, em termos de reprodução, não sei. Bom, Angola, felizmente, Angola há muitas coisas sobre isso que não são bons nas nossas tradições. Muitas que não são bons. E normalmente, em tradições, por exemplo, se tem práticas que são nocivas, por exemplo, que mesmo podem matar pessoas, temos a abandonar esses. Mas se há boas coisas que gostamos, que fazemos promoção dessas coisas dentro. Mas o problema é que, às vezes, há práticas que são puramente nocivas que continuamos a fazer. Aqui, temos sorte que, mesmo se Angola tem um problema de gravidez precoce, porque eu disse que tem consequências também muito complicado, eu vou terminar aí para explicar, mas outros lados, por exemplo, países como meu país, Senegal, ou outro país da África do Oeste ou África do Leste, onde se pratica mutilação genital, por exemplo, esse é grave. Para mim, é um tipo de atento, não, ao direito atentado ao direito da pessoa, porque como você não conhece, eu não vou entrar nos detalhes, mas tem consequências psicológicas indelíveis que fica até fim da pessoa. Então isso é extremamente grave. Países africanos decidiram para acabar com esta lei, vemos lei, todos firmamos acordos e tudo, mas agora passar à implementação, cada país luta, criminalizaram porque não se faz mais, que é muito bom, porque quando é mal, temos a fazer isso. Então, depois eu disse que vou terminar para outros. Há também consequências que são mais silenciosas. Não sei se você tem uma ideia do que é fístula obstétrica. Sim. São coisas que não se falam. Eu tenho chance que conheço todos os países africanos, porque minha vida profissional a gente estava a fazer quase todos, oeste, todo. E é uma morte silenciosa às vezes. O problema é que como não falamos sobre isso, então essas coisas que devemos resolver, essas coisas são criadas porque, por exemplo, gravidez precoce, dá esse tipo de situação. E porque também gente quando são grávidas não fazem consultação pré-natal. Não vão vão dar luz em casa. E não há nada de seguimento medical, risco amplifica. Então, cria este problema que faz que a comunicação entre diferentes órgãos das mulheres. Então, isso não dá. Igor, Zuleika e Mel, como figuras públicas, vocês acabam por exercer um certo peso na nossa sociedade, principalmente a nível da população jovem. E num dia como hoje, Dia Mundial da População, que nos leva a refletir sobre vários aspectos, eu gostava imenso que deixassem aqui um conselho, uma mensagem para os nossos internautas que nesta altura nos estão a acompanhar.
Obrigada, Ludmila. Muito obrigada. E eu gostava, sim, de deixar uma mensagem aos jovens. Acho que já foi muita coisa dita aqui, mas eu gostava que vocês pegassem em toda esta informação que foi aqui adquirida e possam replicar. Repliquem para os vossos familiares, para os vossos amigos, para os vossos vizinhos, porque nem toda a gente tem acesso à internet e vocês tiveram aqui a oportunidade de recolher muita informação, um grande painel com muito conteúdo. Repliquem toda esta informação, aproveitem a juventude, foquem-se nos estudos para formarem-se, terem a vossa independência financeira e sim, depois mais tarde, constituir uma família. E gostava também de ter a oportunidade de deixar um recado aos pais sobre a importância de falar sobre educação sexual com os filhos. Eu sei que às vezes são temas muito difíceis de se abordar com as crianças e mesmo com os adolescentes, por serem famílias mais conservadoras, mas nada melhor do que os nossos filhos aprenderem connosco algumas destas informações do que aprenderem na rua ou porem-se a jeito. Não é verdade? Muito obrigada, um beijinho muito grande. Tchau, tchau. Muitíssimo obrigada, meus queridos convidados, por vocês terem dispensado alguns minutos da vossa agenda e estarem aqui conosco a falar um pouquinho mais sobre o Dia Mundial da População. Resta-me apenas desejar-vos um bom domingo e, claro, um bom começo da semana também, tá? Até lá. Bem, Dr. Madi, eu gostava imenso de poder continuar a falar consigo, mas o nosso tempo já se esgotou. E, claro, uma mensagem muito rápida, doutor. Aos jovens, o que eu gostaria de dizer aos jovens é que jovens é sinônimo de energia, é sinônimo de sonho, é sinônimo de força de um país a alcançar qualquer coisa, a concretizar qualquer sonho que. Então, o país, por exemplo, como Angola, que é uma população bastante jovem, são maioridade, são maioridade. Se tomamos mesmo menor de 25 anos, eles são muito mais numerosos que nós todos, gente que estão em Angola. Então, o país, esses jovens, temos a equipá-los, criar condições porque se desenvolvem, mas também eles também têm a ser bem conscientizados para contribuir melhor a essa vida social, sobretudo os jovens que estão na adolescência, agora idade de, como se diz, jovens adultos, mais ou menos. Responsabilização é extremamente importante aí. Então, o papel da sociedade civil, a sociedade em geral, é muito importante. Porque todos, quer público, governo e contribuem, trabalham por criar condições porque esses jovens realizam seus potenciais. É isso que eu quero dizer, porque contamos com essa juventude para transformar exatamente a sociedade e transformar a economia desse país. Obrigada mais uma vez, Dr. Madi. Obrigado, meu. Muito obrigado a vocês todos. Bem, a dimensão média do agregado familiar no continente africano é de 6,9 pessoas, ou seja, estamos a falar de 29% de gravidezes na África subsaariana que são involuntárias, mas mais da metade destas mulheres usariam métodos contraceptivos se eles estivessem disponíveis. A realidade angolana mostra também que as mulheres rurais têm mais 3 crianças do que as mulheres que vivem em zonas urbanas. E este ano o Dia Mundial da População olha particularmente para esta questão: saúde sexual e reprodutiva. Meus queridos internautas, o nosso tempo esgotou-se completamente. A mim resta-me apenas agradecer pela sua presença aí do outro lado. Um beijo enorme e o nosso encontro está marcado para o próximo ano. Até lá!